me recordo muito bem. No meio da madrugada, uma noite chuvosa, eu estava de frente ao meu computador trocando ideias com os amigos quando recebi um alerta de um novo e-mail. Resolvi checar a mensagem e notei que era algo incomum. Não sabia se era uma brincadeira, algum erro, ou quem sabe até mesmo um vírus de computador. A mensagem do e-mail era impossível de ler. Ao invés de letras, haviam caracteres estranhos, algo parecido com gravuras ou símbolos de um idioma estrangeiro. Enfim, sei lá. Mesmo sendo algo banal, aquilo me despertou tanto interesse que eu não pude deixar de ficar olhando a mensagem, tentando decifrá-la. Fiquei tantas horas distraído com aquilo que até caí em um profundo sono, o qual veio acompanhado de um pesadelo muito bizarro. E foi desse jeito. Uma luz intensa estava em torno de mim. Ela era muito forte, tão forte que me cegava. Permaneceu brilhando por alguns minutos e depois disso foi sumindo aos poucos, até que o cenário do meu próprio quarto se mostrou. Tudo estava como antes de eu pegar no sono. Apenas a luz que vinha do meu monitor iluminava o quarto. Havia um silêncio total. Nem mesmo na chuva eu podia mais ouvir, com exceção da janela, que começou a bater por causa do vento. Ela fechava e abria com muita força. Honestamente, nem me assustei com isso, apenas levantei da cadeira e fechei a janela. Afinal, se eu não fizesse, quem faria? Me atentei novamente para o estranho e-mail, mas eu ainda não podia compreender a mensagem. Depois de algumas horas tentando decifrar aquilo, acabei desistindo. Resolvi então deletar o e-mail, mas ao arrastar ele para a lixeira, o mouse falhava. Era como se o ponteiro soltasse o clique antes de eu concluir a tarefa. Até tentei apertar a tecla Del e também não funcionava. Para piorar a situação, a tela começou a inverter sua imagem, como se o monitor estivesse de ponta cabeça. Bom, nessa hora me veio a certeza de que eu havia sido mais uma vítima de algum desocupado que gosta de infectar os computadores de meros usuários de internet como eu. Eu sempre fui uma pessoa calma, só que por causa disso eu fiquei muito irritado, o suficiente para começar a esmurrar a minha própria mesa. Também eu comecei a xingar, coisa que raramente eu fazia. E pior ainda, resolvi praguejar tudo e todos. Eu tinha coisas importantes para fazer naquela noite, e era uma péssima hora para meu computador dar defeito. Tentei reiniciar o computador e ele não obedecia. Fiquei ainda mais furioso, comecei a xingar mais e mais. Dar murrinhos na mesa já não era o suficiente. Eu comecei então a bater nela com muita força. A raiva era tanta que peguei minha webcam e lancei com tudo contra a parede. Para me estressar ainda mais, a merda da janela começou a bater com muito mais força. Isso realmente me tirou do sério. Comecei a quebrar tudo que estava à minha volta, menos o computador. Eu estava fora de mim. Porém, eu notei que aquela sensação que vinha após quebrar algo era excitante. Me sentia bem quebrando as coisas e eu realmente não queria parar. Até que, quando percebi que havia quebrado tudo que estava dentro do meu quarto, som, TV, coleção de bonecos, não sobrou nada inteiro. A maldita janela ainda batia, e quando olhei para ela vi algo mais bizarro ainda. Os vidros da janela estavam diferentes. Ao invés de pingos de chuva, havia umas marcas estranhas. Eu não sei explicar o que era, mas acho que se pareciam com veias. Isso mesmo, veias. E não só isso, dava até para ver o sangue correndo dentro delas. Na hora eu me apavorei, mas achei aquilo muito interessante. Comecei a olhar fixo para os vidros até que senti vontade de quebrá-los também. Fechei a minha mão direita e comecei. A janela era grande e tinha muitas partes em vidro. Não deixei nenhum inteiro. Quando terminei de quebrar o último, reparei que a minha mão estava toda cortada. Tinha um rasgo enorme no meu pulso. O sangue caía aos montes e eu estava todo machucado. Por incrível que pareça, eu não senti dor alguma. Ao contrário,
Isso fazia com que me sentisse bem. Era muito melhor que a sensação de quebrar coisas. Então resolvi ir adiante. Peguei um pedaço bem grande de vidro quebrado. Escolhi o mais pontiagudo que encontrei. Comecei a cortar o resto do meu corpo lentamente. Primeiro cortei os meus lábios, em seguida as pernas, o abdômen. Então cortei meu outro pulso, e a cada vez que me cortava, sentia uma sensação única e inexplicável. Eu não conseguia parar, até que cortei a única parte que faltava, o meu pescoço. O sangue jorrava, e a poça que se concentrava no chão aumentava. Eu me sentia bem vendo aquilo. Quando terminei de cortar meu próprio pescoço, o alarme do computador despertou. Minha vista começou a escurecer e meu pesadelo havia terminado. Aos poucos fui acordando e pude perceber que meu quarto estava em ordem, tudo arrumado e nada mesmo quebrado. Bom, o misterioso e-mail ainda estava ali. Só que não estava como antes. A diferença é que agora eu podia ler e entendê-lo. Levei a minha mão ao mouse e percebi que aquilo tudo não era um simples pesadelo. Na hora, notei que minha mão estava toda retalhada. Embora não estivesse sangrando, estava rasgada. Parecia até que o sangue havia secado. Corri para o espelho e não quis acreditar no que vi. Todos aqueles cortes que eu havia feito com o vidro estavam marcados em meu corpo. Eu comecei a sentir medo, pavor. Fiquei confuso, até cheguei a pensar que eu ainda não havia acordado. Acendi a luz para enxergar melhor e olhei para o espelho novamente. E lá estava meu reflexo, pálido como de um cadáver em decomposição, como alguém que morre afogado ou exposto ao clima frio. Rasgões e cortes por todo o corpo, eram feridas podres e horríveis. Isso me fez entrar em pânico, correr para a porta em desespero. Só que ao tocar na fechadura senti muita fraqueza, como se algo estivesse segurando toda a minha energia. Eu precisava fugir dali, mas era impossível. Tinha algo de ruim parado na porta que não me deixava passar. Também tentei sair pela janela, mas uma força maior me repelia sempre que eu me aproximava. Comecei a gritar por minha mãe. Ela era a minha esperança. A minha esperança era de que ela acordasse e me tirasse dali. Só que isso nunca aconteceu. Estou preso em meu próprio quarto há muitos anos. A chuva nunca parou e do lado de fora da janela a vista continua a mesma, do mesmo jeito. O dia nunca mais amanheceu e eu jamais tornaria a ser o mesmo. Com o passar do tempo, a minha ira vem aumentando mais e mais. Ficar preso aqui é algo irritante. É a mais severa punição. Eu realmente não sei o que fiz para merecer isso. Através da tela do meu computador eu posso observar as pessoas. Vejo elas envelhecerem, se alegrarem e se entristecerem. Sinto inveja e ódio das pessoas. Elas estão livres e eu não. Sinto ódio de você. Aliás, quer saber o que dizia o e-mail? Ele dizia: maldito é o próximo, não há luz para quem está em sua vez. Atormentado serás por 6 anos, 6 dias e 6 noites, até que o próximo tome o seu lugar. O meu tempo está se esgotando. Adivinhe quem sucederá à minha vez.